Pronto, retomamos então a nossa leitura. Colegas, quem quiser pontuar, perguntar, comentar, fazer qualquer tipo de intervenção, ergue a mão ou pede a palavra e tocamos o barco. Vamos seguindo aqui. O sonho, o sonho é a reação a uma experiência recente, com um efeito excitador, que necessariamente tem de despertar a lembrança da única experiência análoga de anos anteriores. Trata-se da cena do beijo na loja, quando surge o nojo, porém, de modo associativo, a mesma cena é acessível por outro lugar, pelo círculo de pensamento. Pessoal, é isso mesmo aqui? Ou a gente está um pouco mais adiante? Acho que é isso, né? Alguém... É isso sim, Michel. Beleza. Porém, de modo associativo, a mesma cena é acessível por outro lugar, pelo círculo de pensamentos do catarro. Comparar com página 119 e pelo da tentação atual. Ela fornece, pois, uma contribuição própria ao conteúdo do sonho, que precisa adequar-se à situação pré-formada. A fogo. O beijo, sem dúvida, tinha gosto de fumaça, portanto, no conteúdo do sonho, ela sente cheiro de fumaça, que no caso se estende ao longo do despertar. Por falta de atenção, infelizmente deixei uma lacuna na análise desse sonho. Atribui-se ao pai esta fala: eu não quero que meus 2 filhos, etc., pereçam. Partindo dos pensamentos do sonho, certamente cabe acrescentar aqui, em decorrência da masturbação. Esse tipo de fala no sonho geralmente se compõe de partes de fala real, pronunciada ou ouvida. Eu deveria ter me informado sobre a verdadeira origem dessa fala. O resultado dessa averiguação teria, por certo, tornado mais complicado a estrutura do sonho, mas certamente também teria permitido reconhecê-la de modo mais transparente. Deve-se supor que esse sonho, aquela vez em L, teve exatamente o mesmo conteúdo que durante sua repetição durante a terapia não parece necessário. A experiência mostra que, com frequência, os seres humanos afirmam ter tido o mesmo sonho, ao passo que as manifestações isoladas do sonho recorrente se diferenciam por inúmeros detalhes e por outras amplas modificações. Desse modo, uma de minhas pacientes relata ter tido hoje, mais uma vez, seu sonho favorito sempre recorrente da mesma maneira, no qual ela estaria nadando no mar azul, usufruindo do prazer de furar as ondas e etc. Uma investigação mais acurada revela que, sobre a base comum, sobrepunha-se ora este, ora aquele detalhe, inclusive, uma vez ela estava nadando no mar quando ele estava congelado entre icebergs. Outros sonhos que ela mesma não tenta fazer passar como sendo os mesmos, mostram-se intimamente ligados a esse recorrente. Por exemplo, a partir de uma fotografia, ela vê simultaneamente o planalto e a planície da ilha de Helgoland, em dimensões reais, um navio no mar, no qual se encontram 2 conhecidos seus da época da juventude. Certo é que o sonho de Dora, ocorrido durante a terapia,
talvez se modificar seu conteúdo manifesto, né? Vale a gente lembrar, né? Conteúdo manifesto, conteúdo latente, ganhara um novo significado atual. Ele incluía entre seus pensamentos oníricos uma relação com meu tratamento e correspondia a uma renovação do antigo propósito de fugir de um perigo. Se não estava em jogo nenhuma confusão de lembrança da parte dela, quando afirmou ter sentido a fumaça após despertar já em L. Então se deve reconhecer que ela foi muito hábil em colocar meu ditado, onde a fumaça, há fogo, na forma acabada do sonho, onde ele aparece empregado para sobredeterminar o último elemento. Foi um acaso incontestável que a última ocasião recente, o trancamento da sala de jantar por parte da mãe, através do qual o irmão ficava trancafiado em seu quarto, lhe trazia uma conexão com o assédio do Sr. K. Do Sr. K em L. Quando ela amadureceu a sua decisão ao não poder trancar seu quarto. Talvez o irmão não tenha aparecido nos sonhos daquela época, de modo que a fala, meus 2 filhos, só chegou ao conteúdo do sonho depois da última ocasião. Colegas, alguém quer pontuar algo, quer comentar, algum insight que teve? Eu percebo aqui que nós estamos vendo o que o Lacan depois descreve como deslocamento metonímico. Né? Observa que o sonho como era antes, depois que o analisando vai contando, ele vai tomando novas proporções, como é uma análise, né? A análise tem esse propósito de, na medida que a pessoa vai falando, vai havendo deslocamentos. E vocês observaram também alguns conceitos sendo citados aqui pelo Freud? Alguém gostaria de pontuar algo? Pessoal, tá cortando para vocês o meu áudio ou tá ok? Tá ok? Beleza. Para mim tá cortando, Michel. Para ti tá cortando? Pro Thiago me parece que tá ok, a Natália falou que tá ok. Tá, então eu vou seguir mais um pouquinho aqui. Vamos então para o segundo sonho, que iniciamos agora esse capítulo, que é o 3. Poucas... Opa, passei demais aqui, pessoal. Capítulo 3 aqui, segundo sonho. Poucas semanas após o primeiro sonho, ocorreu o segundo, com cuja solução interrompeu-se a análise. Não se pode torná-lo tão transparente quanto o primeiro, mas ele trouxe uma confirmação desejada de uma suposição que se tornava necessária sobre o estado anímico da paciente. Preencheu uma lacuna de memória e permitiu obter uma visão profunda quanto ao surgimento de outro dos seus sintomas. Dora contou: estou passeando em uma cidade que não conheço. Vejo ruas e praças que me são estranhas. Vamos ver o que ela fala aqui. Esse respeito, importante adendo. Em uma das praças vejo um monumento. Então eu entro
em uma casa onde estou morando. Vou ao meu quarto e lá encontro uma carta da mamãe. Ela escreve: como eu saí de casa sem o conhecimento dos pais, ela não quis escrever-me que o papai adoeceu. Agora ele morreu. E se você quiser, pode vir. Vamos ver sobre isso o adendo. Ao lado dessa palavra havia um ponto de interrogação. Quiser? Vou então à estação de trem e pergunto umas 100 vezes: onde é a estação? Sempre, sempre recebo a resposta: 5 minutos. Aí eu vejo um bosque muito denso diante de mim, no qual eu entro e pergunto a um homem que lá encontro. Ele me diz: ainda 2 horas e meia. Nota que tem aqui um pensamento bem obsessivo, né? Pela quantidade de números que ela vai citando. Em uma segunda vez ela repete: 2 horas. Ele se oferece para me acompanhar. Recuso e vou sozinha. Vejo a estação diante de mim e não consigo alcançá-la. Nesse momento, aquela sensação de angústia de quando no sonho não se consegue ir adiante. Em seguida estou em casa. Nesse interim, devo ter viajado, mas sobre isso nada sei. Vou à guarita do porteiro e pergunto-lhe sobre nosso apartamento. A criada abre-me a porta e responde: a mamãe e os outros já estão no cemitério. Esse respeito, 2 adendos feitos na sessão seguinte, vejo-me com especial nitidez, subindo a escada e, após a resposta dela, vou para meu quarto. Mas não estou nada triste e leio um livro grande que está sobre minha escrivaninha. A interpretação desse sonho não ocorreu sem dificuldades, em consequência das circunstâncias peculiares vinculadas ao seu conteúdo, sobre as quais interrompemos a análise. Nem tudo foi esclarecido, e isso também se deve ao fato de minha lembrança não ter, de modo geral, conservado a sequência dos desenvolvimentos com a mesma segurança. Antecipo ainda o tema submetido à análise em curso quando interveio esse sonho. Havia algum tempo, a própria Dora colocava perguntas sobre a ligação de suas ações com os motivos que se podiam presumir. Uma dessas perguntas era: por quê? Nos primeiros dias, após a cena do lago, ainda fiquei calada sobre isso? A segunda: por quê? De repente, contei isso a meus pais. Eu achava que era absolutamente necessária a explicação para o fato de ela ter se sentido tão gravemente ofendida com os galanteios do Sr. K. Ainda mais porque começava a se abrir para mim a visão de que inclusive o Sr. K, os galanteios adora, não significaram nenhuma tentativa leviana de sedução. Explica o fato de ela ter informado os pais sobre o acontecido como uma ação que já estava sob a influência de uma sede doentia por vingança. Uma moça normal, pensava eu, resolve sozinha essas questões. Colegas, alguém quer pontuar algo, algum insight que teve enquanto nós visitamos esse trecho? Alguém quer falar algo? Então vamos mais um pouquinho. Portanto, apresentarei o material que se ajusta para a análise desse sonho, na ordem bastante variada que se oferece à minha reprodução. Ela perambula sozinha em uma cidade desconhecida, vê ruas e praças.
Assegura que certamente não era B, que fora minha primeira suposição, mas sim uma cidade na qual ela nunca estivera. Como era natural, prossegui. Na verdade, a senhorita pode ter visto quadros ou fotografias das quais interfere as imagens do sonho. Após essa observação, veio o adendo do monumento em uma praça e logo em seguida o reconhecimento da fonte. Nos feriados de Natal, ela ganhara um álbum com cartões postais de uma estação termal alemã e justamente ontem o procurava para mostrá-lo aos parentes que estavam hospedados em sua casa. Ele estava dentro de uma caixa de fotografias que não pôde ser logo encontrada e ela perguntou à mamãe: Onde está a caixa? No sonho, ela pergunta onde fica a estação de trem. Dessa proximidade, tirei uma conclusão que mais tarde desenvolverei. Olha, interessante a condensação que o Freud faz essa conjuntura, né? Onde está a caixa, onde está a estação. Em uma das imagens, via-se uma praça com um monumento, mas o autor que a presenteara com isso foi um jovem engenheiro, com quem ela um dia travou um rápido conhecimento na cidade da fábrica. O rapaz aceitara o emprego na Alemanha para chegar mais rapidamente à sua autonomia e aproximava toda a oportunidade para se fazer lembrado. E era fácil adivinhar que ele pretendia, no momento certo, quando melhorasse de posição, apresentar-se como pretendente de Dora. Mas ainda não era tempo, era preciso esperar. O vagar pela cidade desconhecida estava sobredeterminado. Ele levou a uma das ocorrências de Unas. Nos feriados, um primo jovem estava de visita, a quem ela, agora, precisava mostrar a cidade de Viena. Essa ocorrência de Una não tinha, sem dúvida, a menor importância. Mas o primo lembrou-lhe de uma primeira breve passagem por Dresden. Naquela ocasião, ela perambulou como uma estrangeira e naturalmente não deixou de visitar a famosa galeria. Outro primo, que estava com eles e conhecia Dresden, quis servir de guia pela galeria, mas ela o recusou e foi sozinha, detendo-se diante dos quadros que lhe agradavam. Diante da Sistina, vamos ver aqui. Trata-se da Madonna Sistina, ou Madonna de São Sisto, desculpe. Pintura feita pelo artista italiano Rafael Sanzio, em 1512, 1513, para o altar principal da Igreja Renascentista de Piacenza, na Itália. Em 1754, Augusto III da Saxônia adquiriu o quadro e levou para Dresden, onde está abrigada na Gemäldegalerie Altmeister, pinacoteca dos mestres antigos. Nas últimas décadas, sobretudo, os anjos que se veem na parte inferior do quadro acabaram adquirindo notoriedade, tornando-se elemento da cultura pop. Passou 2 horas calada, admirando o quadro com um ar sonhador. A pergunta sobre o que tanto lhe agradava no quadro não soube dar uma resposta clara. Por fim, disse: a Madonna. Pessoal, é interessante que essa cena diante deste quadro, o Christopher Bolas utiliza esse trecho da Dora para escrever parte da teoria dele sobre idioma pessoal. O Bolas diz que quando o teu analisando está contando sobre o quadro, ele está contando sobre a personalidade dele. E ele usa exatamente esse exemplo da Madonna.
Por favor, Luciana. Pensando no que você está falando, me lembrou um pouquinho de Lacan, quando ele fala sobre o instante de ver, a questão do olhar, né, da função escópica também, no seminário 11. Ele fala sobre isso, ele traz o quadro, né, e ele diz sobre o quadro é algo de quem fez, mas também é algo referente a quem vê. Então, assim, tem algo, né, de quem fez, no sentido daquilo que eu imaginei, que eu idealizei, mas tem muito que se completa, na verdade, ele cita isso, né, se completa com o olhar daquele que aprecia, que vê, né, que dá o tom final. Né? Aí você falando sobre isso me lembrou, né, sobre essa questão da função escópica para a gente, né, quanto que isso é importante, né, o olhar de cada um. Né, o olhar de cada um é diferente, né? O olhar da Dora, o olhar do Freud, né? E o que isso conversa com cada um de nós, né? Quando a gente utiliza isso. Isso que tu disseste, sobretudo imagina, Lacan flertava com o surrealismo constantemente, né? Os pintores, André Breton, enfim, entre outros. Mas eu lembro o Pedro de Santi citando uma obra que o Luiz Cláudio Figueiredo fala com muita frequência, que se chama O Cavaleiro Invisível, do Ítalo Calvino. Né? E ele dizia, nessa obra do Ítalo Calvino, é um cavaleiro que quando eles erguem a armadura, tá vazio dentro. Né? O que a gente casa perfeitamente com o que é o falso self do sujeito, quando o cara não tem um self verdadeiro. Quando a pessoa não tem uma identidade pessoal, quando não definida, quando não tem o seu idioma pessoal. Aí, nós utilizarmos livros, nós utilizarmos quadros, é a possibilidade de suscitar subjetividade para o nosso analisando, num processo de existir, num processo de criação, num processo de construção. Né? Tu vai desconstruir alguém que não tem nada? E pensando no olhar do outro, né? O quanto isso, a gente precisa disso, né? Para ser inteiro, né? Porque o quadro, né? No caso também da Dora aí, tem muito essa questão do olhar do outro, né? Alguém olhou e eu agora também olho, né? Então, essa função escópica é sempre muito interessante, né? Rita, por favor. Bom dia. Bom dia. Poderíamos pensar que quando o primo quer acompanhá-la, ela queria ficar sozinha, queria um espaço, ela ainda não elaborou tudo isso, ela precisava de estar só para elaborar. E ela já estava, assim, longe do pai, que é para pensar sem a autoridade do pai. Aí vem o primo querendo acompanhar, ela se sentiu assim, um pouco invadida, né? Então, ela ficou aquele tempo naquela contemplação, porque ela ainda não entendeu, né? Nem o que acontece com ela e talvez com a obra, né? Que ela estava apreciando. Tava procurando algo dela ali, né? Num processo de identificação. Uhum. Diego, por favor. Faz sentido, Rita. Michel, eu não sei que aula que eu vi, foi um professor que falou que quando ela olha para Madonna, ela vê a senhora K no espelho, como se fosse a senhora K. E ali ela demonstra desejos homossexuais, né? Nesse caso. Ela ficava pensando, será que é o que move o desejo de uma mulher para uma outra mulher, sabe? Tem uma linha muito forte a fazer esse padrão de leitura. Faz esse ponto que tu trouxe. E é legal tu trazer até para a gente pensar junto. Pessoal, na linha do Ferenczi, a letra aqui tá horrível, mas é só para ilustrar ali o que a Luciana falou. Né? Nós somos constituídos entre o nosso narcisismo e a nossa identificação com o outro. E aí há um amor aí que seja transferência, que vai fazer a ligação. Mas essa é uma constituição muito ferenziana, né? Nós temos que achar aqui um pêndulo de equilíbrio aqui entre os nossos pais e aqui entre nós mesmos. Nossos pais ou a função paterna, né? Então é esse movimento pendular que a gente procura. Né? Nós somos constituídos no olhar do outro, né?
O eu é um outro. Aquele que me nomeia vai definir muito quem eu sou. Mais alguém quer pontuar algo antes de a gente seguir? Não? Então vamos mais um pouquinho aqui sobre esse trecho que é bem conhecido da Dora. Não há dúvida de que essas ocorrências pertencem realmente ao material formador do sonho. Elas incluem componentes que reencontramos inalterados no conteúdo do sonho. Ela recusou e foi sozinha. 2 horas. Faço notar, desde já, que imagens correspondem a um ponto nodal na trama dos pensamentos do sonho. As imagens na caixa, as imagens em Dresden. Também gostaria de destacar o tema da Madonna, da Mãe Virgem, para posterior análise. Mas vejo, sobretudo, que ela, nessa primeira parte do sonho, identifica-se com um rapaz. Ele está vagando em um lugar desconhecido. Ele se esforça em atingir uma meta, mas ele foi retido. Ele precisa de paciência. Ele tem de esperar. Se naquele momento ela estivesse pensando no engenheiro, então seria certo afirmar que essa meta deveria ser a posse de uma mulher, de sua própria pessoa. Em vez disso, era uma estação de trem, para a qual, aliás, é-nos lícito recorrer a uma caixa de acordo com a relação entre a pergunta no sonho e a pergunta realmente formulada. Uma caixa e uma mulher, isso já começa a combinar melhor. Ela pergunta certamente umas 100 vezes. Isso conduz a outra origem do sonho, menos indiferente. Ontem à noite, após a reunião doméstica, o pai pediu a ela que fosse buscar conhaque. Ele não dormiria se antes não tomasse conhaque. Pediu a chave da despensa à mãe, mas esta estava entretida em uma conversa e não lhe deu nenhuma resposta. Até que, com o exagero impaciente, exclamou: agora já lhe perguntei umas 100 vezes onde está a chave. Na verdade, ela só repetira a pergunta naturalmente umas 5 vezes. Vamos ver o que tem aqui. No conteúdo do sonho, o número 5 aparece na indicação temporal. 5 minutos. Em meu livro sobre a interpretação dos sonhos, mostrei através de vários exemplos como números ocorrem em pensamentos de sonhos, são tratados pelo sonho, a miúde, são encontrados arrancados de suas conexões, inseridos em novos contextos. O deslocamento, né? Onde está a chave? Parece-me a contrapartida masculina para a pergunta: onde está a caixa? Ver o primeiro sonho. Trata-se, portanto, de perguntas sobre os genitais, né? A caixinha de joias ali que tanto foi enfatizado anteriormente. Só deixa eu ver o que escreveram aqui. Pessoal, segue falhando para vocês ou é só para Patrícia que está falhando? Agora para mim tá de boa aqui, normal. Tá, beleza. Vamos lá. O Diego havia pontuado anteriormente sobre a Madonna Sistina, é uma famosa pintura a óleo do artista italiano, Rafael Sanzio, criada em 1512 e 1513. Ela retrata a Virgem Maria
com o menino Jesus, flanqueados por São Cisto e Santa Bárbara. E ficou mundialmente conhecida também pelos dois anjinhos entediados, os querubins, apoiados na base da tela. O quadro original no Museu nos Altmeister, em Dresden, na Alemanha. Rita, queres pontuar algo? Desculpa, eu esqueci a mão. Ah, tá. Perfeito, sem problemas. Diego, por favor. Michel, nesse caso aí que acabou falando Virgem Maria, né, dá para pensar um pouco referente a Dora, essa parte da caixinha, ela tá falando, tá olhando essa Madonna também referente à virgindade dela, né? Ou seja, ela querer, não sei, ela querer ser mãe também, possivelmente, para o menino Jesus ali. Mas sobretudo isso que tu trouxesse, né, me parece muito, muito coerente, tá? Eu tenho essa sensação do que tu pontuou, da questão da virgindade ali, né? Inclusive, é um dos pontos que foi bastante enfatizado pelo autor. Né? Essa parte naturalmente sexual é bem latente na leitura, né, desse texto. Para mim faz bastante sentido. A pureza, né, Elaine pontuou ali. Sim, mas até pelo fato da religião, né, da Virgem Maria ter tido um filho, né, mesmo assim sendo virgem, né? Uhum. Sei, a gente nunca vai saber o que está se passando pela cabeça dela naquele momento, que estava se passando, na verdade. Mas são conjecturas, né? E daí acho válido a gente trazer aqui para o grande grupo, e aí a gente vai construindo ou desconstruindo, se for o caso, né? O que a Helene falou ali foi bem importante, ó. Foi o que eu pensei, só não consegui colocar nas palavras, podendo gerar sendo virgem. Sim. Eu acredito que a Elaine colocou em palavras o que tu estavas tentando dizer, né? Acho que esse era o ponto. Então, vou ler mais um pouquinho e quem quiser pontuar algo mais aqui, é só chamar. Na mesma reunião familiar, alguém fez um brinde ao pai e expressou os votos de que ele ainda tivesse vida longa, com a melhor saúde, etc. Nesse momento, algo colocou as feições cansadas do pai em um sobressalto tão singular que ela entendeu que pensamentos que precisava reprimir o pobre homem doente. Quem podia saber quanto tempo de vida ainda lhe estava reservado? Com isso, chegamos ao conteúdo da carta no sonho. O pai estava morto. Ela se afastou de casa por vontade própria. No caso da carta do sonho, lembrei-lhe imediatamente da carta de despedida que ela escrevera aos pais, ou pelo menos esboçara para os pais. Essa carta estava destinada a assustar o pai, para que ele desistisse da senhora K, ou pelo menos para se vingar dele, caso não fosse possível movê-lo a que o fizesse. Estamos tratando do tema de sua morte e da morte de seu pai. Cemitério mais adiante no sonho. Estaremos errados se supusermos que a situação que constitui a fachada do sonho equivale a uma fantasia de vingança contra o pai? Os pensamentos compassivos do dia anterior confirmariam isso muito bem. No entanto, a fantasia era esta. Ela sairia de casa rumo a um lugar desconhecido e, devido à preocupação com isso e à saudade dela, o pai ficaria de coração partido. Ela então estaria vingada, pois entendia muito bem o que faltava ao que agora não podia dormir sem conhaque. Satisfação sexual é, indubitavelmente, o melhor sonífero. Assim como a insônia, na maioria dos casos, é a consequência da insatisfação.
O pai não dormia porque sentia falta da relação com a mulher amada. Comparar nesse contexto com o trecho que será citado na sequência. Não tenho nenhum interesse em minha mulher. Queremos chamar a atenção para a sede de vingança como um novo elemento para uma síntese posterior dos pensamentos do sonho. Não obstante, o conteúdo da carta tinha de admitir outra determinação. De onde provinha o complemento? Se você quiser. Ocorreu-lhe acrescentar, então, que após a palavra quiser, havia um ponto de interrogação. E com isso, ela também reconhecia essas palavras como citação extraída da carta da senhora K, que continha o convite para ele, à beira do lago. De forma bem chamativa, havia nessa carta, após a interposição da frase, se você quiser, no meio da estrutura da frase, um ponto de interrogação. Notem, pessoal, aquela questão bem clássica, uma análise sobre uma cena, né? E o quanto essa cena do lago, ela é recorrente aqui na análise da Dora. É uma análise sobre cenas. Cena do lago, cena do quadro, e assim sucessivamente. Aqui estaríamos, portanto, mais uma vez na cena do lago, e com os enigmas que estão a ela ligados. Pedi-lhe que me descrevesse essa cena em detalhes. A princípio, ela não apresentou muita coisa nova. O Sr. K fizera um preâmbulo um tanto sério, mas ela não o deixou terminar de falar. Assim que ela entendeu do que se tratava, deu-lhe uma bofetada no rosto e saiu correndo. Eu quis saber que palavras ela usou, mas ela só se lembrava da sua justificativa. A senhorita sabe, não tenho nenhum interesse em minha mulher. Essas palavras vão nos conduzir à solução de novos enigmas. Esse é um ponto clássico da psicanálise, né? Qual é o enigma que está em questão? Em seguida, para não mais o encontrar no caminho, ela quis ir a pé até ele, contornando o lago, e perguntou a um homem que encontrou a que distância ficavam. Ao ouvir a resposta 2h30, resolveu desistir dessa intenção e tornou a procurar a embarcação que logo em seguida partiu. O Sr. K também estava novamente lá. Aproximou-se dela e pediu-lhe que desculpasse e que nada contasse sobre o ocorrido, mas ela não deu nenhuma resposta. De fato, o bosque do sonho era bem semelhante ao bosque às margens do lago, onde se desenrolara a cena que ela acabava de descrever mais uma vez. Mas exatamente o mesmo bosque denso ela vira no dia anterior, em uma pintura na exposição da Secessão. A Secessão de Viena foi um movimento de arte nouveau austríaco no final do século XIX e início do século XX. Atualmente, a Secessão também é o nome dado a um prédio construído em 1898 pelos arquitetos Otto Wagner e Joseph Maria Ulbricht, que tanto funciona como documento vivo daquele movimento artístico, quanto abriga exposições de arte contemporânea. Ao fundo do quadro, viam-se ninfas. Aqui, pela terceira vez, a imagem, Bild, imagens de cidade, galeria em Dresden, mas em uma conexão muito mais significativa através do que se vê na imagem, chega-se à imagem de mulher, Weibsbild, bosque e ninfas. E agora, para a gente terminar, agora uma suspeita se tornava certeza em mim. Estação de trem, Bahnhof, vamos ver o que o Freud fala aqui. Além disso,
estação de trem serve para o trânsito e o invólucro psíquico de alguns medos de trem para designar trânsito. Freud usa a palavra Verkehr, que também significa relação, contato, inclusive relação sexual, como forma reduzida, e aqui a palavra que vocês podem ler depois. Bahnhof, cemitério, Friedhof. Em lugar de genitais femininos, era suficientemente notável, mas guiou minha atenção aguçada para a palavra vestíbulo, Bahnhof. Freud faz referência à estrutura das duas palavras que, em alemão, têm a sua origem, respectivamente, na justaposição de dois vocábulos para a formação de um novo. Estação de trem é a junção de Bahn, trem, Hof, pátio, e vestíbulo de For, antes, anterior, e Hof, pátio. Quanto ao termo anatômico a que se refere Freud, há em português o termo vestíbulo vaginal, também a palavra alemão correspondente a cemitério, Friedhof. É um composto por justaposição em que Fried significa paz, Hof tem a acepção de campo ou jardim. Formada de modo semelhante, um termo anatômico para determinada região dos genitais femininos, mas podia tratar-se de um equívoco engenhoso, agora como se acrescentaram as ninfas que se viam no fundo do bosque denso. Não cabia mais nenhuma dúvida. Isso era uma geografia simbólica do sexo, como é conhecido pelos médicos, mas não pelos leigos. Embora não seja, aliás, muito comum para os primeiros, dá-se o nome de ninfas aos pequenos lábios situados ao fundo do bosque denso de pelos pubianos. Porém, quem utilizava nomes técnicos como vestíbulo e ninfas devia ter extraído seu conhecimento de livros, e, na verdade, não de livros populares, mas de manuais de anatomia ou de alguma enciclopédia. O refúgio habitual dos jovens consumidos pela curiosidade sexual. Por detrás da primeira situação do sonho se escondia, portanto, a interpretação estava correta. Uma fantasia de defloração na qual um homem se esforça por penetrar o genital feminino. A fantasia de defloração é a segunda componente dessa situação. O destaque de dificuldade de ir adiante e o medo sentido no sonho apontam para a virgindade enfatizada com prazer, que vemos indicada em outro lugar na alusão à cistina. Esses pensamentos sexuais produzem um fundo inconsciente, talvez apenas para os desejos mantidos em segredo, que se ocupam com um pretendente à espera na Alemanha. Como primeira componente da mesma situação onírica, viemos a conhecer a fantasia de vingança. As duas componentes não coincidem totalmente, mas apenas em pares. Mais adiante, encontraremos os vestígios de um terceiro curso de pensamentos, ainda mais importantes. Colegas, alguém quer pontuar algo? E bem como o Diego havia citado anteriormente, estamos falando algo bem relacionado à questão da virgindade, né, Diego? É isso mesmo. Colegas, vamos fazer o seguinte, ó. Ficamos por aqui para depois adentrar um pouquinho mais sobre esse segundo sonho. Tem bastante conteúdo para nós pensarmos e elaborarmos sobre essa leitura, né? Sobretudo, contexto de manejo, vemos aqui muito deslocamento, condensação, e aí a gente pode estar pensando mais adiante. Alguém, antes de eu finalizar, quer pontuar algo? Não? Então, encerro a gravação aqui.